Bom, essa aqui é uma linguagem que ela tá na parte 1 da lista 1, né? Inclusive eu já resolvi ela de uma forma mais direta. Mas eu vou usar ela agora para a gente discutir algumas coisas relacionadas com a lista 3. Eu coloquei lá alguns exercícios para vocês verem sobre a interseção de duas linguagens regulares e também o complemento de duas linguagens regulares, tá? Então, essa linguagem aqui, eu estou querendo aceitar cadeias que não contêm AB e não contêm BA, certo? Então, isso aqui eu poderia quebrar em algumas coisas, né? Então, não conter AB, né? Então, uma linguagem aqui de cadeias que não contém AB. A primeira coisa que a gente nota é que essa linguagem aqui eu vou chamar de L1. É a linguagem que a gente está querendo reconhecer, né? Ela claramente tem a interseção de duas linguagens, né? Então, a linguagem L2, que são as cadeias que não contêm AB, e L3 são as cadeias que não contêm BA. Então, não conter AB e não conter BA é a interseção justamente dessas duas linguagens aqui, certo? Então, L1 é a interseção de L2 e L3. E eu posso ir um pouco mais longe. L2, na verdade, ela é uma negação ali, né? Então, se eu tenho as cadeias que contêm a B, então a linguagem 4 aqui são as cadeias que contêm a B, certamente L2 é o complemento de L4, né? Então, toda cadeia todas as cadeias com A's e B's, ou elas contêm AB ou elas não contêm AB, certo? Então isso é justamente o complemento da linguagem 2. Mesma coisa para a linguagem 3. Ela é o complemento da linguagem das cadeias que contém BA, certo? Então, L3 é o complemento da linguagem L5. E aí, na lista 3, como forma de exercício, está lá para vocês exercitarem como construir autômatos para complemento ou para interseção a partir então, dos autômatos mais simples, né? Então, vamos primeiro começar aqui pelo complemento, tá? Então, a linguagem L4 aqui, são as cadeias que contêm AB. Uma linguagem bem simples, a gente consegue fazer um autômato para ela de forma bem... Não vou nem descrever quais são os significados dos estados, tá? Então, eu só posso aceitar cadeias que contêm A seguido de B, certo? Então, se eu estou aqui no estado inicial e leio um B, eu não posso aceitar, né? Aliás, desculpa. Talvez eu possa aceitar, porque a minha cadeia pode ter começado em B, mas enfim. Eu posso ficar lendo B's à vontade aqui no primeiro estado. Quando eu li um A, começou o padrão que eu quero lembrar, né? Eu quero lembrar do padrão AB. Então, eu vou usar um segundo estado aqui justamente para me lembrar, olha, o padrão que eu preciso reconhecer, que é o padrão AB, começou agora. Então, criei um estado novo só para lembrar disso. Aqui eu posso continuar lendo A's, né? Porque afinal de contas, sabendo que a última coisa que eu li foi um A, eventualmente se eu ler um B, eu realmente sei que eu li o padrão que eu estou esperando. E depois aqui que eu já li o meu padrão, não importa o que venha, certo? Eu posso aceitar. Mesma coisa para a linguagem L5, né? Ela é bem simples. Então, eu quero reconhecer coisas que tenham BA. Então, eu posso ler quantos A's eu quiser. Se eu ler um B, eu preciso lembrar dessa informação, que ela é muito importante. Eu posso continuar depois lendo vários B's. E aí, se eu leio um A depois disso, eu sei que eu reconheci meu padrão e depois eu posso ler qualquer coisa, tá? Então, aqui é para L4 e aqui para reconhecer a L5, certo? E aí, o que será que eu preciso... Como será que eu posso fazer um autômato para reconhecer o complemento de L4, por exemplo, né? Então, eu sei que qualquer cadeia W que eu ler aqui, W,
ela tem vários caracteres, né? Tem um certo WN aqui. E algum desses dois eu vou ter lá um WI mais um, que vai ser um AB, certo? Então, esse autômato aqui, tá? Se ele aceita uma cadeia, eu sei que ela tem esse formato aqui. Tem 2 caracteres consecutivos lá que são A e B, certo? Em algum momento. Essa cadeia, ela não pode ser aceita no complemento, tá? Então, a minha linguagem L2, que é o complemento de L4, ela não vai poder aceitar essa cadeia AB, tá? Ela vai poder aceitar qualquer outra coisa, porque ela é o complemento de L4, né? Então, a cadeia L2, por ser o complemento de L4, o que ela me diz? Ela tem que aceitar qualquer outra coisa que não sejam as cadeias que estão em L4. Então, se eu sei que cadeias desse tipo vão ser aceitas aqui, porque elas vão passar pelo estado 1, pelo estado 2 e chegar no estado 3, que é a final, e serem aceitas, quando eu usar essa mesma linguagem, essa mesma cadeia, num autômato que eu vou construir para a linguagem L2, nesse autômato, essa cadeia não pode ser aceita. Como eu posso garantir que essa cadeia aqui não vai ser aceita? Eu poderia, por exemplo, usar esse mesmo autômato aqui, só que eu não vou deixar o estado final ser estado 3. Porque eu sei que se essa cadeia passar por esse autômato, ela vai chegar no estado 3 e vai ser aceita. Então, se eu tiver um autômato bem parecido com esse, onde o estado 3 não é final, essa cadeia não vai ser aceita. E essa é bem a ideia de criar um autômato para uma linguagem complementar. Vai ser praticamente o mesmo autômato, só que eu vou trocar o papel dos estados, tá? Então, o que não era final vai ficar final, e o que era final não vai ser mais final, né? Então, qual que é a ideia aqui? É justamente a gente... eu sei que qualquer linguagem... Aliás, deixa eu colocar essas coisas do lado aqui. Então, eu destaquei aqui esses dois, tá? Eles são idênticos em forma, né? A única diferença é que tudo que era não final aqui virou final aqui, e tudo que era final aqui virou não final aqui, certo? Por quê? Porque qualquer cadeia que eu pegue agora, ômega, quando eu passar ela aqui por L4, o que vai acontecer? Ela pode ser aceita ou não, né? Se ela for aceita, eu sei que ela seguiu uma certa sequência aí de estados e chegou no estado final, né? A cadeia foi toda consumida e ela chegou no estado final. Ela vai seguir a mesma sequência de estados aqui, porque eles são idênticos em forma. Então, ela vai seguir a mesma sequência de estados. Então, se ela foi aceita no L4, ela seguiu uma sequência de estados que levou ela até o último. Então, ela vai seguir essa mesma sequência nesse e vai chegar aqui nesse último. Mas ele não é mais final. Então, ela sendo aceita aqui, não vai ser aceita aqui. E ela sendo rejeitada aqui, significa que ela seguiu uma sequência de estados, terminou a cadeia e eu terminei em um desses dois. Por ela não ser aceita aqui por esse L4. Aqui ela vai seguir a mesma sequência de estados. Então, ela certamente vai acabar em um desses dois. Então, por ela não ter sido aceita aqui, agora que eu sei que esses dois são finais, ela vai ser aceita, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia de como formalizar, né? Por que essa construção de só inverter final para inicial funciona? Porque as mesmas cadeias vão seguir a mesma sequência de estados nos dois, em um vai ser aceito e no outro não vai. E é justamente isso que é o complemento, tá? Então, tudo que é aceito numa linguagem não pode ser aceito no complemento, tá bom? E aí, eu já deixei aqui, o esquema vai ser o mesmo para L3, tá? Que é o complemento de L5. Eu vou construir um autômato para ela com base na inversão, simplesmente, dos estados finais aqui, tá? Bom, e agora que eu tenho um autômato para minha linguagem L2, um para L3, e sei que a linguagem 1, que é a que eu realmente preciso construir um autômato, é a interseção dessas duas, né? Como fazer isso
usando esses dois autômatos para as linguagens mais simples, né? Então a linguagem L1 ela é construída a partir de duas mais simples, está aqui os autômatos para elas, como é que eu construo agora um para L1? Isso está sendo pedido no primeiro exercício da lista, né? Então não é nenhuma surpresa que o que a gente vai fazer é começar criando um novo autômato que vai ter estados, né, para cada combinação possível de pares aí dos estados anteriores. Então já dei nomes aqui, né? Então PQR aqui no primeiro autômato, FGH aqui no segundo. Então eu vou ter um estado para o par, para cada par, tá? Então P com F, P com G, P com H, depois Q com F, Q com G, Q com H e assim por diante, tá? Então isso também porque a ideia é que a gente consiga imitar o comportamento desses dois aqui, que a gente já tem, né? Lembrar de como eles estão funcionando, né? Então, dado uma mesma cadeia, os dois vão mudar de estados, dado os caracteres que tem nessa cadeia, né? E eu quero lembrar disso, e a gente precisa saber, né, já que esses dois são autômatos finitos, determinísticos, eles vão sempre estar com um estado ativo a cada momento de leitura da cadeia de entrada, né? Então, eu só preciso lembrar se o L2 ali está no P, no Q ou no R. É um desses, mesma coisa para L3. Então, tendo um parzinho, eu consigo lembrar disso, né? Então, inicialmente, o estado inicial dos dois é o P em um deles, né, e o F no outro. Então, esse vai ser o estado inicial desse novo autômato que eu estou construindo. Bom, e quem seriam os estados finais desse autômato que eu estou construindo, né? Então, a ideia aqui é que qualquer cadeia que seja aceita, que quando ela seja lida aqui pelo primeiro autômato L2, quando ela chegar no estado final nele, e também quando ela for processada aqui pelo segundo autômato e chegar no final dele, essa cadeia tem que ser aceita pela interseção dos dois, né? Então, qualquer combinação desses 4 estados aqui, que são finais, né, nos dois, vai ter que ser um estado final no nosso novo autômato. Mas por exemplo, esse estado aqui, PH, ele não vai ser final, né? Porque P é um estado final no primeiro autômato, mas H não é um estado final no segundo. Para formalizar como é que é o funcionamento desse, então a gente vai estar em qualquer estado do tipo QR, e a minha cadeia W lida chega no estado Q no primeiro autômato, né? No autômato lá do L2. E se ela chega no estado R, no meu segundo autômato. Então, se eu cheguei no estado PH aqui, no segundo autômato ela chegou no estado H, e o estado H não é final para ela, então não faz sentido ele ser final aqui. Então, esses 4 aqui viraram estados finais, tá? Por serem a combinação dos 4 estados que a gente tem ali. E aí agora eu estou no estado, eu gostaria de colocar as transições, né? Então, comecei lá no estado PF. Quando eu leio um A, o que acontece? Então, quando eu leio um A no primeiro autômato a partir do estado P, eu vou para o estado Q, certo? Aqui. E no segundo autômato, quando eu leio um A a partir do estado F, eu continuo no estado F, certo? Então, se eu leio um A a partir desse estado PF, eu devo chegar no estado QF, tá? Então, aqui. A mesma análise agora para o B, né? Se eu estou no estado P do primeiro autômato e leio um B, eu continuo no estado P. Se eu estou no estado F do segundo autômato e leio um B, eu vou para G, certo? Então, a partir de PF lendo B, eu vou para PG. E eu vou fazer isso para todos. E aí, com isso, a gente percebe que esses 3 aqui, eles não vão ser alcançados a partir do estado inicial, tá? Então, eu nem vou colocar eles aqui, não vou nem gastar tempo colocando as transições deles, tá?
não estaria errado, mas eles nunca vão ser alcançados a partir do estado inicial, tá? Então tá aqui o nosso resultado final.